Olá pessoal, dando continuidade ao estudo que eu venho trazendo aqui sobre o tema Jesus já voltou. Então eu quero deixar bem claro aqui que a palavra de Deus ela mesmo vai indicando a verdade após a verdade. Porque do jeitinho que o próprio Jesus Cristo falou, isso significa que a volta dele, aquela geração que estava com ele ali, aquela geração que ele viveu, presenciaram a volta dele. Então não cabe o que Jesus Cristo falou para a minha geração hoje, se nós já estamos há mais ou quase 2000 anos depois de Cristo. Quase 2000 anos depois de Cristo. É uma geração muito mesmo distante do acontecimento que ele falou. Então vamos lá. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 16, versículo 28. O que é que diz? Pegue sua Bíblia. O bom é você com a Bíblia na mão, porque você com a verdade na mão, ninguém tira a verdade de você. Só a não ser o próprio Deus, se ele não quiser que você entenda, realmente você não vai entender. Mas se ele abrir sua mente, você vai entender como está escrito. Mateus capítulo 16, versículo 28, diz assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vim. Essa pessoa que Jesus Cristo falou aqui, falou para os discípulos dele. Jesus falou para os discípulos. E se ele estava no meio daqueles discípulos, ele disse que alguns dos que ali se encontravam, de maneira nenhuma morreriam, até que visse ele vir no seu reino. Então, se ele disse aquilo ali para os discípulos, esse discípulo não está vivo na época de hoje da gente, pelo amor de Deus, vamos entender. Esse discípulo que ele disse que não morreria, não passaria pela morte, até que visse vir o Filho do Homem, nessa teologia, nessa técnica que eles ensinam aí no regime, no sistema religioso, era para esse discípulo estar vivo. Essa pessoa que Jesus falou isso era para estar vivo até hoje. Mas não está. Que todos sabem que os apóstolos de Cristo já morreram. Né? Todos sabem. Eles afirmam isso. Só que nesse ponto, alguns daqueles apóstolos que ali estavam com Cristo, têm que estar vivos até hoje. Esperando vir o Filho do Homem. Então vamos agora para o livro de Mateus, o mesmo livro de Mateus, capítulo 23. Vamos ver aqui o que vai dizer no capítulo 23, versículo 34 a 36. Diz assim, ó: Por isso eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, olha, vós, aquela nação que Deus estava conversando ali com quem? Com aquelas pessoas que ali estavam, que ele estava advertindo aquelas pessoas, não era nós. Ele estava advertindo aquelas pessoas, e a Bíblia vai deixar aqui 100%, milhões por cento, claríssimo, do que Jesus Cristo estava falando para aquela nação, não para nós. Diz aqui, ó: Perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, sobre aquela geração que Jesus Cristo estava vivendo.
todas essas coisas, essa advertência que Jesus Cristo disse aos apóstolos, ia cair sobre aquela geração. A Bíblia deixa aqui, eu não vou nem falar 100, milhões% de certeza absoluta que todos aqueles acontecimentos que o próprio Jesus Cristo citou, aconteceu, se cumpriu naquela geração. Naquela geração, ele não falou para a geração da gente hoje. Porque ali seria como se dissesse a futura geração. Futura. Aí sim poderia ser 2.000 anos, 5 milhões de anos, não tinha problema nenhum. Seria a futura geração. Mas Jesus Cristo citou aqui a presente geração. Olha, pessoal, a presente geração. Quando Jesus falou a presente geração, ele já estava citando para aquelas pessoas que ali se encontravam ao lado dele. Aquelas pessoas que se encontravam ao lado dele. Vamos reforçar mais o tema para finalizar este vídeo com esse tema aqui mais reforçado do que ele estava falando com aquela geração. Aqui no capítulo 24, versículo 44, o capítulo 24 de Mateus, versículo 44, olha o que diz aqui, ó. Por isso ficai. Essa palavra ficai está falando para uma pessoa há 50.000 anos na frente, há 1.000 anos depois, há 10 anos depois, ou aquela pessoa ali que estava ao lado dele. Mateus 24, versículo 44. Por isso ficai também vós apercebido. Por quê? A hora em que não cuidais, vendo? O Filho do Homem virá. Veja aqui que muita possibilidade enorme de Jesus Cristo ter voltado naquela geração com a presença de alguns apóstolos, não todos, e a presença de muitos fariseus ali para presenciar o que eles fizeram com os justos de Deus, principalmente com os apóstolos de Cristo. Naquela geração ele presenciar a volta de Jesus Cristo. Porque seria injusto Deus dizer assim, vós vai presenciar. E depois eles morrerem, ser enterrados e nada acontecer. E depois de 2.000 anos ou 4.000 anos, como vocês dizem, muitos dizem que Jesus ainda vai voltar. Aí eles iam ressuscitar para ver aquele acontecimento. Não, assim não cumpriria a profecia. Não se cumpriria. Porque Jesus disse que tinha que vir sobre essa presente geração para que eles pagassem ali pelo sangue dos justos que eles mataram. Então vejam o que ele está dizendo aqui. Ó. Por isso ficai vós apercebidos, vós que aqui estão, fica apercebido. Não se desligue, fica apercebido, atento. Que a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então espero que esse versículo tenha deixado muito mais claro que Jesus estava dizendo ali para os apóstolos que iam presenciar a vinda dele. Assim como foi o apóstolo João, escreveu o Apocalipse e disse, eu vi e ouvi. Então isso já é uma coisa maravilhosa que o apóstolo João deixou escrito. Então meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e aguardem, pessoal, que mais vídeos nesse tema virá. E a pergunta é, Jesus já voltou? Eu acredito que pelo que a Bíblia diz, Jesus já voltou. Acho que 2 anos ali, depois do acontecimento, o máximo que tardar 3 anos, Jesus foi concluída a volta dele sobre a terra. E aquele que estava vivo, como ele disse, que de maneira nenhuma passaria pela morte, até que visse vir o Filho do Homem, aquela pessoa ou aqueles presenciaram a descida dele com a Nova Jerusalém. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.